Bom dia, jovem. Tudo bem contigo? Seja bem-vinda, Sabrina. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o que estudar antes de iniciar a faculdade de engenharia. O pessoal que vai entrar ano que vem na faculdade de engenharia ou que entrou há pouco tempo e ainda está meio perdido, fica aqui e já convida os amigos também, os colegas. Agora vocês estão de férias, né? Passou o Enem. Então agora todo mundo pode aproveitar e aprender aqui o que vocês têm que estudar antes de começar a faculdade de engenharia, né? Aproveitar esse tempo, aproveitar esses meses até começar a faculdade de engenharia, ou quem que começou faz pouco tempo, né, e tá um pouco perdido, vai poder aprender aqui também o que é bom vocês estudarem nos meses que antecedem ali a faculdade de engenharia, para vocês não chegarem na faculdade de engenharia perdidos. Clica no aviãozinho e convida os colegas para mais gente aprender também. Eu fui professora bastante de turmas iniciais, de primeiro semestre, então eu sei qual que é a dificuldade dos alunos de engenharia. Eu tive bastante contato, tanto na universidade pública quanto na universidade privada, que eu dei aula, com alunos de primeiro semestre. Então eu vou passar para vocês algumas dicas que podem ajudar vocês a começar o curso de engenharia com o pé direito, porque eu vi algumas dificuldades dos meus alunos e até lembrando as minhas próprias dificuldades, sabe? Na escola eu era aquela aluna que sempre ia super bem, tirava notas muito boas, e aí eu cheguei lá na faculdade de engenharia, né, e levei uns tombos. Adivinha? Cálculo, física, né? Só tirava 9 e 10 na escola, né? Aí cheguei na faculdade de engenharia e apanhei, né? Então, pela minha experiência, pela experiência dos meus alunos também, porque eu dei muita aula para alunos de primeiros semestres ali, primeiro, segundo, terceiro semestre. Então eu vou ajudar vocês aí a não levar esses tombos que eu levei e que eu vi muita gente levando na faculdade de engenharia, tá? Bom, primeira coisa, tá? Vocês têm que colocar na cabeça de vocês que vocês têm que estudar. Ah, eu entendi toda a explicação do professor, nem vou estudar. Ah, eu achei isso bem fácil, nem vou estudar. Não, gente, estudem. Sério, isso vocês têm que colocar na cabeça de vocês que vocês têm que estudar. Ah, já aprendi tudo. Refaz todos os exercícios, tá? Não tem essa na faculdade de engenharia de ir na aula, prestar atenção, achou que entendeu e não fazer exercício. É sentar a bunda na cadeira e fazer exercício. Isso é o principal que vocês têm que entender, que é importante para vocês sobreviverem na faculdade de engenharia, tá? Ah, o exercício é muito fácil, eu entendi todos os passos do professor, eu vou saber fazer igual. Não, gente. Se mudar uma vírgula, tu não vai saber fazer igual, e aí tu vai se ferrar. E então, assim, prefiro que vocês estudem, tá? E assim, eu sei que não é todo dia, tá? Às vezes a gente fica falando, tem que estudar no mínimo 2 horas por dia, tem que estudar no mínimo 1 hora por dia e tal. Tipo, gente, eu sei que não é possível, às vezes acontece alguns imprevistos, às vezes a gente tem outros compromissos. Sei lá, hoje eu tenho aula de inglês, tá? Eu não vou estudar pra faculdade. Mas, sei lá, eu vou acordar 1 hora mais cedo no domingo pra estudar pra faculdade. Boa tarde. Tá, gente? Então, assim, não quero que vocês fiquem pensando assim, tem que se matar estudando, ficar até madrugada todos os dias e tudo mais. Não precisa, tá? Não é isso. Só que, assim, se organiza, chega da faculdade, ou se tu estuda à noite, estuda de manhã ou de meio-dia, separa um horário para revisar o conteúdo, refaz o exercício que o professor deu em aula sem fazer... sem ficar olhando a resposta, sabe? Ficou com dúvida, daí tu olha a resposta, mas tenta fazer primeiro, sem olhar a resposta, aí pega o livro e procura exercícios semelhantes, tá? E refaz. Assim, é de pouquinho em pouquinho. Se vocês acompanharem livros didáticos, vocês vão ver que eles têm uma sequência lógica, eles começam dos exercícios mais fáceis até os mais difíceis. Não precisa sair fazendo
os exercícios lá do capítulo 8, tá? Começa a fazer o exercício 1 do capítulo 1, tá? Isso é bem importante. Mas faz um pouquinho cada dia. Se tu fizer um pouquinho cada dia, não vai acumular aquela bola de neve na véspera da prova para estudar, certo? Me contem aqui nos comentários se vocês já fazem engenharia, se vocês querem fazer engenharia, tá? Se vocês estão planejando, se vocês ainda estão em dúvida, se vocês começaram e largaram, me contem aqui para eu saber mais ou menos quem vocês são, para saber o que vocês estão planejando para os próximos meses, para os próximos anos da vida de vocês. Deixa aqui nos comentários para eu saber. Vocês não mandaram a live para os colegas de vocês? Ó, o Johnny falou que vai fazer no próximo ano, tá? Eu já tive em outras lives minhas, então tu tá bem ligado, hein, Johnny? Já levou uns... já levou uns tombos, assim, de realidade. Mas assim, gente, às vezes a gente faz brincadeira e tal. Olha só, a Sabrina vai começar em março. Te prepara, tá? Assim, é um ótimo tempo da vida de vocês, tá? A faculdade, porque vocês vão amadurecer como pessoa, vocês vão aprender a se virar sozinhos. Isso é bem importante, tá? É um tempo muito legal, assim, que vocês vão conhecer pessoas novas, vão, sabe, se desprender um pouco da barra da saia da mãe e aprender a resolver os problemas por conta própria, sabe? Então, assim, é um tempo muito bom da faculdade. Só que na faculdade de engenharia não tem tanto esse oba-oba que às vezes a gente vê nos outros cursos, porque vocês devem ter amigos que fazem faculdade em outras áreas e eles devem ser, tipo, bem festeiros, só vão nas aulas, nem tem caderno, nem estudam em casa. E aí, beleza, às vezes nem vão nas aulas, mesmo assim consegue bem nas provas. Eu sei que vocês têm esses amigos assim, mas na engenharia não é assim, tá? E não é exagero, gente. Tem que estudar. Eu não conheço ninguém que se formou em engenharia, não importa que é federal ou particular, que não estudou, tá? Então vocês têm que aproveitar esse tempo da faculdade de engenharia, mas vocês têm que ter consciência que vocês têm uma responsabilidade muito grande, tá? Quando a gente estuda no colégio, assim, português, biologia, história, a gente pode até não ver, assim, de uma maneira tão aprofundada, tá? Mas aí a gente tem uma noção do que é o conteúdo. E se a gente vai ver esses conteúdos no ensino superior, vão ser parecidos, tá? Mas em engenharia, a gente não vê nada de engenharia na escola, tá? E assim, a gente vê física, matemática na escola, mas é muito raso, é muito básico. E assim, a matemática da escola é isso aqui, que é a matemática que a gente vê na faculdade, nem cabe aqui no vídeo de tão grande, tá? É muito conteúdo novo, é muito conteúdo diferente, é uma forma de pensar que a gente não está acostumado, tá? Então vocês vão ter que mudar a mentalidade de vocês quando vocês estiverem na faculdade de engenharia, tá? Isso é bem importante. Por isso que é um choque de realidade muito grande. É muito conteúdo denso, pesado e conteúdo novo que a gente não viu em nenhum lugar antes, tá? Então, assim, não é culpa de vocês. E, não é culpa dos pais de vocês que não procuraram uma escola melhor, porque a gente sabe que no Brasil tem muita escola ruim, tá? E não tô falando só de escola pública, tá? Escola particular tem muita escola ruim também, porque hoje em dia o que as escolas viraram, né? Viraram cursinho pré-vestibular para Enem, e Enem não avalia muita coisa, tá? A matemática que tem no Enem é muito básica, perto do que vocês têm que saber para se dar bem numa faculdade de engenharia, certo? Tá, gente? Assim, eu tô falando assim, de verdade, não para assustar vocês, para fazer vocês desistirem, porque eu sei que vocês são capazes. Só que tem que ter persistência. Não deu certo na primeira vez, vou lá, vou continuar estudando. Sabe? Fui mal nessa prova, tudo bem, tem exame, tem substitutiva, mas não pode desistir, tá? Nota baixa faz parte da faculdade de engenharia. Pra mim foi um choque, tá? Pra mim foi um baque, porque, meu Deus, eu nunca tinha tirado uma nota baixa na minha vida. Eu era aluna super inteligente. Se eu não era a melhor nota da turma, eu tava ali entre o top 3 da turma, tá? E assim, é importante vocês aprenderem a lidar com essas frustrações. O Johnny falou que trabalha há 14 anos. Talvez para ele isso não seja tão pesado, entendeu? Mas quem tem 17, 18, 19 anos,
Meu Deus do céu, tirar uma nota baixa parece que o mundo vai acabar. Mas depois vocês acostumam e vocês vão ver que nota não vai definir a capacidade de vocês, tá? A nota não vai definir o profissional que vocês vão ser. É claro que não pode só tirar nota baixa, né? Porque uma hora vocês querem se formar, uma hora vocês querem sair da faculdade. Se vocês não começarem a estudar e tirar nota boa, uma hora vocês nunca vão sair da faculdade, né? Mas assim, faz parte ter nota baixa, faz parte pegar exame, faz parte reprovar. Não é uma coisa de outro mundo, sabe? Eu lembro que às vezes na faculdade tinha alguns professores que contavam que eles já tinham reprovado alguma disciplina. E eu ficava assim, não, esse cara tá inventando. Esse cara aí tá se fazendo aí, porque duvido, o cara virou professor, imagina, professor de federal aqui, tá dando uma cadeira difícil. Como é que o cara reprovou na graduação, sabe? Eu achava que os caras inventavam. E não, gente, tem vários engenheiros ali super competentes, que têm cargos importantes nas empresas, que começaram a ganhar muito dinheiro, tá? Que viraram professores e reprovaram na graduação, tiraram nota baixa na graduação, tá? Mas é isso aí, Alex, assim, é tipo levar a pancada desde cedo pra gente ficar calejado e aprender a superar as dificuldades, sabe? Isso faz parte da engenharia. Então vamos lá, eu sei que vocês aí que fizeram o Enem estão perdidos agora, não sabem o que estudar, porque se vocês ficarem desocupados entre o Enem até sair o resultado do SISU, eu sei que vocês vão ficar muito ansiosos. Então vocês querem se ocupar, né? O que vocês vão estudar nesse tempo? Até sair o bendito resultado do SISU, até começar a faculdade, tá? Então, vamos lá. Eu não sei de onde que vocês vêm, qual é a cidade de vocês, qual é a escola que vocês estudaram, mas mesmo que vocês estudaram na melhor escola do Brasil, eu recomendo que vocês revisem matemática, tá? Assim, não precisa pegar livro de cálculo, tá? Pega livro de ensino médio de matemática e revisa. Refaz todos os exercícios que vocês tiverem vontade de refazer, tá? Trigonometria, geometria plana, geometria espacial, números complexos, sistemas lineares, equações de primeiro grau, de segundo grau. Revisa todo esse conteúdo. Logaritmo, função exponencial. Isso aí, matemática básica, fração. Gente, tem muita gente que chega na faculdade de engenharia e tem dificuldade com fração, com Bhaskara, tá? Então, assim, usa esse tempo. Não quero que vocês aprendam derivada, integral. Isso aí vocês vão aprender na faculdade, tá? Mas pega e revisa fração, trigonometria, seno, cosseno, tangente, tá? E não é decoreba, é entender. Ah, isso aqui, o cosseno tá nesse eixo, o seno tá naquele eixo. Entendeu? Tem essa noção de matemática, de geometria, vocês precisam ter isso, tá? Se vocês entenderem o logaritmo, exponencial, trigonometria, tá? Arco tangente, arco seno, não sei o que, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, todas essas paradas aí, vocês vão se dar bem, tá? Mas assim, pega livro de ensino fundamental, ensino médio e estuda, tá? Não precisa pegar livro de faculdade. Eu sei que às vezes tem gente que pensa assim, eu vou pegar o livro da faculdade, eu vou estudar um pouco antes para chegar na faculdade e mostrar pro professor, mostrar pros colegas que eu sei, que eu sou inteligente. Não, gente, não precisa fazer isso. Provavelmente vocês não vão entender nada se vocês pegarem os livros avançados de faculdade. Pega livro de ensino fundamental, ensino médio, de matemática, de física e estuda, tá? Vê vídeo na internet de matemática de ensino médio e estuda, refaz os exercícios, assim, tem que estar na ponta da língua, seno, cosseno, tangente, arco seno, arco cosseno, todas essas coisas tem que estar na ponta da língua, tá? E assim, não tô falando para vocês decorar qual que é o cosseno de 37,9 graus. Não, gente, não é para decorar, é para entender. Transformar radianos para graus, essas coisas, vocês precisam entender tudo isso. E aí, depois vocês vão ver que vocês vão usar isso muito na faculdade, tá? Então, não quero que vocês saiam aprendendo derivada, integral, que vocês saiam aprendendo coisas avançadas da faculdade, não. Mas tem que estar, assim, muito afiado em matemática da escola, tá? Muito, muito afiado. Números complexos. Eu aprendi um pouquinho de números complexos na minha escola, tá? Vitor, eu vou deixar gravada depois, tá? Se tu
se tu quiser assistir a gravação, tá? Mas ainda estamos a todo vapor aqui, tem bastante conteúdo. Eu já ouvi falar que tem várias escolas que nem falam que existem números complexos, tá? Números imaginários lá, enfim. E assim, vocês precisam saber números complexos para a faculdade de engenharia, principalmente quem for fazer elétrica e mecânica, porque é coisas de ondas e tudo mais, vocês vão precisar saber números complexos, tá? Então, estudem números complexos. Lá o J, quer dizer, é o I, porque na engenharia a gente não usa o I, na escola a gente vê o I, que é o número imaginário, só que na faculdade de engenharia a gente usa J, tá? Porque o I normalmente é de corrente elétrica, enfim, tá? Mas vocês têm que aprender números complexos. Vetores. Gente, vetores é muito importante, tanto para matemática, para cálculo, quanto para física, tá? Ó, Sabrina, se não viu números complexos na escola, já procura na internet, ali no Khan Academy, procura um livro, alguma coisa, porque tu vai precisar, tá? Números complexos tu vai precisar. Vetores. Gente, assim, ó, física depende muito de vetores. E aí, se tu não souber bem vetores, tu vai se ferrar também, tá? Então, estuda vetores. É muito importante estudar vetores, ter a noção. Isso aqui é a amplitude, isso aqui é o ângulo, a fase do vetor. Para física, para cálculo 2 é mais importante saber vetores, mas assim, já estuda desde agora, tá? Vetores é muito importante, gente. Estudem vetores. Vocês não vão se arrepender se vocês estudarem vetores. Ó, o Vitor falou que não aprendeu números complexos. Isso aí, entendeu? Estuda. Vitor, eu sei que tu vai fazer engenharia elétrica, né? Eu não sei, Sabrina, tu também é da elétrica? Vitor, números complexos na elétrica é muito importante, tá? Então, assim, tem o Khan Academy, que vocês podem acessar. Tem aulas de números complexos no Khan Academy. Vocês podem acessar livros, tem muita coisa na internet, tá? É o tipo de conteúdo que não tem problema de encontrar na internet. E assim, vocês vão precisar na faculdade de engenharia, tá? Trigonometria, assim, ó, eu não sei como que dá pra ser engenheiro sem saber trigonometria, tá? É aquela coisa, assim, que é regra, tá? Trigonometria, vetores, frações, tá? Números complexos, ó, o Alex aí já tá sabendo. Números complexos é fichinha na elétrica, telecom, computação, controle de automação. Todas essas aí, números complexos é fichinha, tá? Se vocês não sabem números complexos, estudem números complexos. Isso é bem importante, tá? E trigonometria, assim, para todas as engenharias, civil, mecânica. Trigonometria tem que saber, gente. Assim, ângulos, vetores tem que saber. A parte de física usa muito vetores. Então, assim, se tu não souber entender muito bem vetores, vocês vão ter dificuldade, tá? Outras coisas interessantes que é importante vocês saberem. Potência de 10, tá? Porque na engenharia a gente usa muito, né? Tanto -3, -6, quanto 10 na 3, 10 na 6, 10 na 9, tá? Isso é bem importante saber, essas questões de potência. Os prefixos, tá? Mili, micro, ou giga, mega, quilo. Isso é muito importante saber também. Se vocês não sabem esses prefixos, principalmente na física, vocês vão precisar saber, porque é difícil de escrever às vezes um número muito grande, muito pequeno. Então estudem esses gente, engenharia tem todas as físicas, física 1, 2, 3, 4, vai lá, entendeu? Cálculo 1, 2, 3, 4. Tu vê todos os conteúdos de física, tá? Normalmente na física 1 é aquela mecânica clássica, newtoniana e tal. Aí na 2 é de fluidos, termodinâmica. E na 3 é a parte de eletricidade, magnetismo. E aí na 4, que nem toda a faculdade de engenharia tem física 4, é física moderna, assim, de relativismo e tudo mais. Mas é muito mais aprofundado e tu não tem formulazinha pronta, tá? Tu vai ter que aprender a deduzir, aprender a adaptar, ver casos diferentes, tá? Isso é muito importante, tá? Então não fiquem achando que, tipo, ai meu Deus, sabe? Eu já vi física na escola, vou chegar na faculdade, assim, ó, vou arrebentar. Não, gente, porque é outra visão, é outra maneira de analisar. Na escola a gente vê casos simplificados, desconsidera atrito e não sei o quê, sabe? Porque é só um caso que tá totalmente reto, uniforme aqui, homogêneo e tudo mais, tá?
Mas assim, na faculdade vocês vão ver que é bem mais avançado, tanto matemática quanto física, tá? A Sofia falou para estudar funções. Isso, gente, logaritmo, exponencial, vocês têm que saber, tá? E tem que saber muito bem na ponta da língua também. Logaritmo, exponencial é bem importante. Questão de radianos, tá? Aquele número de Euler, o pi, isso aí fica bem normal na engenharia, tá? Olha só, isso aí, ó, o pessoal que já tá passando, que já é engenheiro ou tá na faculdade há mais tempo, tá falando, estudar matemática básica, tá, gente? Não se preocupem em chegar, eu vou pegar um livro super avançado lá pra fingir pros meus colegas, meus professores que eu entendo, tá? Não, gente, não faço isso, tá? Se vocês souberem matemática da escola, mas assim, saber de verdade, gente, não é saber pra passar, pra saber, pra passar na prova e tudo mais, tá? É saber de verdade, saber assim, ó, sem ficar nenhuma dúvida, vocês vão se dar super bem na faculdade de engenharia. Porque assim, gente, eu já falei que eu dei aula para primeiro semestre, tá? Se um aluno chegasse lá pra mim e nunca ouvi falar do que é um capacitor, o que é um indutor, o que é um diodo, eu não me importava de explicar 10 vezes se fosse necessário. Mas se o aluno chegasse pra mim e dissesse, eu não sei resolver uma equação aqui de segundo grau, eu falava, cara, volta lá pra escola, sabe? Tipo, eu não ia parar a minha aula, tá? Não falava assim tão grossa, tá? Mas eu não ia parar a minha aula e chegar e falar pra ele, olha, aqui, ó, tu pega aqui o x ao quadrado e não sei o quê. Não, gente, eu não ia dar aula de matemática de escola no meio da aula de engenharia, tá? Mas assim, se o aluno chegasse assim, eu não sei o que é um LED, eu não me importava de explicar, entendeu? Mesmo que eu tivesse explicado, fazia 5 minutos, mas eu não ia dar aula de matemática. E a mesma coisa de física, de cálculo, tá? O professor vai ensinar cálculo de engenharia, cálculo de ensino superior. Ele não vai chegar e vai dizer, isso aqui é um logaritmo. Não, gente, não vai ensinar pra vocês o que é um logaritmo, tá? E aí vocês têm que ficar sabendo, tá? O professor de engenharia, ele vai ensinar engenharia, ele não vai ensinar matemática de escola, tá? Isso, Vitor. Na física 1 é mecânica clássica, newtoniana, movimento reto, circular, essas coisas aí, tá? E assim, uma coisa que muita gente faz, eu vou sair aprendendo circuitos elétricos. Gente, vocês não vão entender nada de circuitos elétricos se vocês não souberem cálculo, se vocês não souberem física. Por isso que as coisas têm uma ordem na faculdade, tá? Então, assim, eu até posso achar que eu aprendi, por quê? Porque às vezes tu olhou lá o passo a passo do livro, meio que decorou como é que faz e tudo mais. Só que quando vocês tiverem esse conhecimento mais básico de matemática, de física, vocês vão entender que as coisas são bem mais abstratas, bem diferentes, a maneira de raciocinar é outra, tá? Não é essa coisa de decorar fórmula, não existe decorar fórmula na engenharia. Até vocês podem decorar, até pode ajudar vocês em algum momento, mas se vocês ficarem nessa base de decoreba, decorar o passo a passo para resolver o exercício, vocês até podem talvez ir bem em alguma prova ou outra, mas vocês não vão ter aprendido de fato, tá? Então, assim, quando a gente estuda física na escola, o professor joga as fórmulas lá e a gente tem que decorar e só substituir o valor lá, o sorvete, aquelas coisas lá de escola, né? Então, na faculdade não tem isso, vocês vão ter que deduzir a fórmula, vocês vão ter que saber fazer os mesmos passo a passo, o mesmo raciocínio que o Newton teve que fazer, tá? Então, é diferente a forma de estudar, é diferente a forma de pensar, tá? Assim, talvez, se vocês chegarem pra mim e disserem, não, eu sou o rei da matemática, eu sei tudo de matemática, já não tenho mais nada para estudar de matemática, eu vou dizer pra vocês, tá, então estuda física, então estuda química, sabe? Estuda estatística, probabilidade. Mas eu vejo que a maior dificuldade de quem entra na faculdade de engenharia realmente é a matemática. Porque se tu souber bem a matemática, tu vai bem na física, tu vai bem na química, tu vai bem na estatística, tá? Se tu souber bem matemática, tu vai bem até em programação, tá? Então, assim, estudem matemática. Eu duvido que vocês vão dizer assim, eu não tenho nenhuma dificuldade em matemática, tá?
Já teve vários aqui que falaram que não sabem, nunca viram números complexos. Então, ali, ó, já tem um assunto muito importante para estudar. Se, se não é número complexo, é trigonometria, tá? Frações, equações de segundo grau, é importante. Sistemas lineares, é importante, tá? Identidades trigonométricas, é importante. Logaritmos, é importante. Vetores, é importante, tá? Tem muito conteúdo para vocês estudarem. E vocês vão ver que isso vai ser bastante exigido na faculdade de engenharia, tá? Ah, achando que a vida era fácil, né? Agora que passou o Enem. Ah, produtos notáveis, verdade. Tem fatoração. Todos esses conteúdos de escola, gente, vocês têm que estudar, tá? Tem muita gente que acha assim, tipo, eu tirava 10 em matemática, da onde que engenharia vai ser difícil pra mim? Gente, eu tô falando que isso aconteceu comigo, eu já vi acontecer com muitos colegas meus e os meus alunos também, tá? Então, assim, todos esses conteúdos que é de escola, vocês têm que estudar, têm que revisar, têm que refazer os exercícios, ver vídeo no YouTube, Khan Academy, Me Salva, qualquer coisa, mas vocês têm que estudar, tá? Pega livro, pega apostila, e tem que estar, assim, muito afiado para chegar na engenharia e arrebentar mesmo, tá? Outra coisa que é interessante também, assim, não é bem de matemática, mas é importante, é saber as letras gregas, tá? Isso ajuda bastante isso ajuda bastante na física, saber as letras gregas. Valeu, Johnny. Obrigada. Obrigada. Depois vai ficar gravado se quiser ver, mas já tô acabando também. Tá? Saber letra grega, alfa, beta, gama e tal. Porque às vezes a gente usa muitas variáveis. Até não sei se vocês já viram essa piadinha, mas o pessoal diz assim, entrei na engenharia porque eu gostava de números. Aí não tem número, só tem letra. Sim, aí acabou as letras do alfabeto que a gente usa, o nosso alfabeto A, B, C, D. A gente começa a fazer o quê? Usar a letra grega, tá? Então tem que saber alfa, beta, gama, delta, tá? Todos esses aí, o mi, rho, é bem importante saber essas coisas também, tá? Tem umas listinhas ali, dá pra baixar a listinha na Wikipedia pra vocês aprenderem essas letras gregas também. Tá? E aí... sim, depende do professor, tá, Vitor? Não é um negócio assim... Claro, né? Se o professor já tá usando aquela mesma letra há umas 5 aulas, aí tu pergunta, dá pra ver que tu tava dormindo na aula, né? Mas assim, se foi a primeira vez que ele tá usando, eu acho que não tem problema perguntar, assim. Tá, mas tem professor que é idiota que vai te xingar, tá? Então, assim, eu prefiro que tu estude, tá? Assim, é um pouco de decoreba e tal, mas e prática também, porque quanto mais a gente for usando, mais a gente vai se familiarizando, certo? Pra também não ficar nervoso lá no meio da prova, eu não sei que letra é essa aqui, o que eu faço. Tá. Mas assim, gente, não fiquem achando que tem que pegar livro da faculdade, tá? Eu não sei se alguém aqui veio pra essa live achando que eu ia dar as dicas de livros que se usa na faculdade pra vocês estudarem. Não. Pega os livros da escola, tá? Aqueles lá que estão amarelo, empoeirado. Pega os livros da escola e estuda a matemática da escola. É o melhor que vocês têm que fazer, tá? Se vocês souberem bem matemática, vocês vão estudar bem em física, em química, em cálculo, em estatística, em programação, porque programação é uma lógica muito de matemática, tá? Assim, pode não parecer, mas assim, o que a gente faz quando a gente está programando é mandar o computador calcular no nosso lugar, tá? Automatizar cálculos. Então, a programação depende muito de matemática também, para vocês entenderem como que deve ser calculado as coisas. É bem importante, tá? E, enfim, geometria, é importante vocês estudarem geometria até para aula de desenho. Tem gente que não tem noção. Quantas faces tem esse objeto aqui? A pessoa não tem a visão espacial, sabe? Eu não sei como é que vocês são, assim, mas vocês veem um desenho planificado, vocês têm facilidade de entender como que é ele 3D? Pensem aí, tipo... Vitor, não estuda cálculo, limite, derivada, integral, não precisa estudar. Estuda logaritmo,
estuda trigonometria, estuda exponencial, tá? Vocês têm que estudar as coisas básicas, tá? E geometria é importante para vocês irem bem na cadeira de desenho, tá? Tipo, às vezes a pessoa não tem muita noção. Claro que na cadeira de desenho tem geometria analítica também, né? Tem que saber o básico de geometria da escola, tá? E aí vocês têm que desenvolver essa visão, assim, tipo, eu tô vendo um desenho 2D, como que ele é 3D, sabe? Engenharia, isso é muito importante, tá? Principalmente mecânica e civil. Mas todas são, né? Porque, por exemplo, elétrica. Como é que tu vai fazer aquelas placas de circuito impresso que tem várias camadas, entendeu? Multicamadas, aí tem dos dois lados da placa ali, entendeu? Tu precisa ter essa noção espacial. Então, estuda geometria também. Cálculo 2, assim, tipo, cálculo B, depende de como é que é na tua faculdade, usa muito geometria, tá? Porque para calcular integral, assim, vocês vão ver que se usa vários exemplos de geometria também, tá? Isso aí, Vitor. Essa é a melhor coisa que tu precisa saber. Não precisa se apressar. Tu vai ter tempo de aprender limite, derivada, integral, equações diferenciais, todas essas coisas na faculdade, porque o professor vai estar lá para ensinar isso, mas o professor não vai te ensinar trigonometria, tá? Ele não vai te ensinar logaritmo. E aí tu precisa saber isso muito bem para não ter dificuldade. Vocês vão ver, assim, que eu entendi como é que faz o limite, tá? Só que aí tem lá o número de Euler, né? O E elevado num X lá. Vocês vão ver que são casos bem especiais, não é tão simples assim quanto parece, então tem que estar na ponta da língua essas coisas de matemática do ensino médio, tá? E ensino fundamental também, tá? Às vezes tem gente lá que não sabe fração e se ferra, tá? Alguma dúvida, gente? Tem alguma pergunta? Senão a gente já vai encerrar, porque eu tenho que almoçar também. Tenho reunião do doutorado. Mas quiserem mandar alguma pergunta, estou à disposição. Eu vou deixar um resumo do que eu falei no grupo do Telegram. Aí depois eu coloco nos stories o link do grupo do Telegram. Aí, ou tá no link da minha bio também lá, tá? Então, quem tá no grupo do Telegram vai receber um PDF com um resumo do que eu falei aqui na live, certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Gostaram? Entenderam? Rafael aqui só mandou um emoji assustado. Tá? Rafael não gosta muito de álgebra. Ai, que bom que tu gostou, Vitor. Espero que vocês tenham aprendido e vocês tenham se motivado, tá? Eu tenho certeza. Isso aí, Sabrina. Que vocês vão se dar muito bem na faculdade de engenharia se vocês usarem esses 2, 3 meses agora para estudar matemática de escola, tá? Matemática, assim, ó, que vocês já viram meio por cima, viram mal visto e tal. E não precisa estudar cálculo, não precisa estudar física a nível de engenharia. Estuda matemática de escola. Se vocês souberem trigonometria, números complexos, equações de segundo grau, todas essas coisas, geometria, vocês vão se dar muito bem na faculdade de engenharia, tá? Daí vocês não vão chegar lá e ficar perguntando pro professor como é que transforma de radianos para graus. Vocês não vão chegar lá e ficar perguntando o que é o número de Euler, essas coisas aí, tá? Vocês vão se dar muito bem se vocês souberem matemática de escola, tá? Se vocês não viram muito bem na escola, ainda mais com essa história de pandemia, pega e vê na internet, pega um livro. Tem o Khan Academy, que é muito bom. Se vocês não conhecem, recomendo, tá? Pega as aulas do Khan Academy, tem exercício do Khan Academy. Vocês vão se dar muito bem na faculdade de engenharia se vocês estudarem matemática de escola, tá? Isso é o principal. Valeu, gente. Boa quarta-feira para vocês. E qualquer coisa, me mandem perguntas no direct, na caixinha, nos comentários da live, tá? E para receber o resumo, entra no grupo do Telegram. Muito obrigada pela presença de vocês. Isso aí, estuda trigonometria. É muito importante trigonometria, tá? É importante. Seno, cosseno, tangente, arco, tangente,
seno hiperbólico, todas essas coisas aí tem que estudar, tá? Valeu, gente. Boa tarde e sucesso para vocês.